Eu nunca acreditei em lendas, não até aquela noite de agosto, quando encontrei algo no rio que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Rafael. Tenho 42 anos e sou pescador há mais de 25. Conheço o Rio Negro como a palma da minha mão, ou pelo menos achava que conhecia. O que vou contar agora ainda me faz questionar tudo o que pensei saber sobre o mundo. Era uma quinta-feira sem lua. Lembro-me disso porque sempre marco os dias de pesca pela fase lunar. É quando os peixes grandes sobem. O céu estava carregado de nuvens densas, aquelas que parecem sugar a luz das estrelas. Eu estava voltando de uma pescaria frustrante, com a canoa quase vazia. Apenas alguns tambaquis pequenos que mal pagariam o combustível. O motor de popa roncava baixinho enquanto eu navegava pelas águas escuras, pensando em como explicaria à minha esposa, Mariana, que mais uma semana tinha sido difícil. Foi quando ouvi um som que não era de animal conhecido, algo entre um gemido humano e o canto de um golfinho. Baixo, sofrido, dilacerante. Cortei o motor imediatamente. O silêncio da floresta amazônica é algo particular. Não é ausência de som, mas uma presença densa, viva, respirante. E ali, naquele silêncio, o gemido ecoava como uma ferida aberta. Peguei minha lanterna, uma velha Maglite que meu pai me deu quando comecei a pescar, e apontei para a margem. O feixe de luz dançava sobre as águas negras, criando sombras fantasmagóricas nos troncos das árvores que se debruçavam sobre o rio. Foi quando a vi. Ela estava meio submersa, agarrada a um tronco caído, a uns 30 metros da margem. Cabelos longos e escuros cobriam parte do rosto, grudados na pele como algas. Mesmo à distância, mesmo com a pouca luz, eu pude ver que havia algo profundamente errado e profundamente impossível naquela cena. Meu primeiro instinto foi ligar o motor e ir embora. Rápido, muito rápido. Porque mesmo antes de ver direito, uma parte primitiva do meu cérebro já sabia o que era. Minha avó contava histórias. Meu avô, que pescou nessas águas por 60 anos, jurava ter ouvido cantos, mas eu sempre achei que eram histórias de velho, superstições de quem passou tempo demais sozinho no rio. Mas ali estava ela, uma iara. Aproximei a canoa devagar, com o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. A lanterna tremia na minha mão. Quando cheguei a uns 10 metros, ela ergueu o rosto. Nunca vou esquecer aquele momento. Os olhos dela eram de um verde luminoso, como esmeraldas captando luz própria na escuridão. Não era luz refletida, era luz que vinha de dentro. E naqueles olhos havia dor, tanto sofrimento que me cortou como uma faca. Ela estava ferida, gravemente. Uma rede de pesca, daquelas proibidas, de nylon fino e resistente, estava enrolada em seu corpo. O fio cortava a pele em vários pontos, e onde a pele estava exposta, eu podia ver escamas iridescentes, como as de um peixe gigante, mas diferentes, mais delicadas, refletindo cores que não deviam existir. Sangue escorria das feridas, tingindo a água ao redor de vermelho escuro. A parte de baixo do corpo dela, aquela que deveria ser humana, terminava em uma cauda de peixe. Não era como nos filmes, toda bonita e brilhante. Era real, funcional, com músculos visíveis sob as escamas, a nadadeira rasgada em 2 lugares, sangrando também. Ela me olhou e falou: "Socorro." A voz era humana, mas tinha algo mais, uma ressonância que parecia vir da água, do ar, de dentro da minha própria cabeça. Não era ameaçadora, era apenas desesperada. Eu devia ter ido embora. Todas as histórias diziam isso. A Iara atrai homens para o fundo do rio. Canta para eles, seduz, afoga. Meu avô dizia que conheceu 3 homens que desapareceram depois de avistar uma. Seus corpos nunca foram encontrados. Dizia que quem olha nos olhos de uma Iara está perdido, enfeitiçado, condenado. Mas aquela criatura não estava tentando me seduzir. Estava morrendo. "Por favor," ela disse novamente. E desta vez sua voz falhou, quebrando em algo que soava como um choro subaquático. Aproximei a canoa mais um pouco. Minhas mãos suavam frio. Cada fibra do meu ser gritava perigo, gritava para fugir, para nunca olhar para trás. Mas havia algo mais forte que o medo, uma compaixão que não consegui ignorar. Já tinha visto golfinhos presos em redes, tartarugas mutiladas por hélices de barco. Via sempre a crueldade acidental dos homens contra as criaturas do rio.
E aquela criatura impossível, era mais uma vítima. Não vou te machucar, eu disse, e minha voz saiu rouca, pouco convincente até para mim mesmo. Ela não respondeu. Apenas continuou me olhando com aqueles olhos verdes luminosos, agora começando a perder o brilho. Estava enfraquecendo. Parei a canoa ao lado dela. De perto, pude ver melhor. Era do tamanho de uma mulher normal da cintura para cima, talvez 1,60 m, mas a cauda adicionava pelo menos mais 1,5 m. A pele humana era morena, sem marcas, perfeita exceto pelos cortes profundos da rede. Os cabelos eram incrivelmente longos, descendo até onde a pele se fundia com as escamas. E essas escamas eram hipnotizantes, mudavam de cor conforme a luz, do verde-água ao azul turquesa, ao prateado, com reflexos dourados que pareciam impossíveis. Peguei minha faca de pesca. É uma boa faca, afiada, que uso para limpar tambaques e pirarucus. A Yara se encolheu quando viu a lâmina, os olhos arregalando de medo. Calma, eu disse, surpreendendo-me com o tom gentil da minha voz. Vou cortar a rede. Só a rede. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Comecei a trabalhar. A rede estava enrolada de forma cruel, apertando principalmente em volta da cauda e do tronco, logo abaixo dos seios. Cada corte tinha que ser preciso. O nylon era resistente, e a faca escorregava. Eu precisava segurar partes do corpo dela para ter apoio, e a pele era estranhamente quente, pulsando levemente sob meus dedos, como se houvesse uma corrente elétrica suave. A cada corte que eu dava, ela estremecia, mas não reclamava. O sangue continuava escorrendo. Onde a rede tinha cortado mais fundo, eu podia ver músculo exposto, um vermelho vivo que não parecia completamente humano, nem completamente peixe. Há quanto tempo você está aqui? Perguntei, mais para quebrar o silêncio tenso do que por curiosidade. 2 dias, ela respondeu, a voz fraca. A rede estava à deriva. Eu não vi. Quando percebi, já estava presa. 2 dias, 2 noites, sem conseguir mergulhar completamente, sem conseguir se libertar, sangrando e enfraquecendo. Senti raiva de quem quer que tivesse colocado aquela rede. Provavelmente pescadores ilegais que nem se deram ao trabalho de recolhê-la. Seu nome? Perguntei, cortando outro pedaço de nylon. Yara, ela disse. Mas vocês, humanos, mudaram para Yara. Quantas de vocês existem? Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Menos a cada ano. Muito menos. Ochei. Levei quase 40 minutos para cortar toda a rede. Minhas mãos estavam tremendo, parte pelo esforço, parte pela adrenalina pura que ainda corria nas minhas veias. Quando finalmente cortei o último fio e puxei a rede para longe dela, Yara suspirou profundamente, um som de alívio tão humano que doeu. Mas ela ainda estava sangrando. Os cortes eram profundos demais para simplesmente cicatrizar sozinho. Você precisa de ajuda, eu disse, olhando para os ferimentos. Tenho um kit de primeiros socorros na canoa. Deixa eu... Não! Ela me interrompeu, a voz ainda fraca, mas firme. Seus remédios não funcionam em mim. Eu preciso chegar ao poço. Que poço? Rio acima. Onde as águas são mais profundas. É um lugar sagrado. Lá eu posso me curar. Ela tentou se mover, mas a cauda mal respondeu. O esforço fez com que ela gemesse de dor. Olhei para ela, para a canoa, para o rio. O que eu estava pensando? Levar uma Yara ferida rio acima? Isso era loucura. Isso era tudo que as histórias alertavam contra. Mas o que mais eu poderia fazer? Deixá-la ali para morrer? Quanto tempo para chegar lá? Perguntei. 1 hora. Talvez menos, se nadarmos rápido. Eu não nado. Você vai na canoa. Ela me olhou surpresa, como se isso fosse impossível. Você me levaria? Já cortei a rede. Seria estúpido deixar você morrer agora. Pela primeira vez, vi algo próximo de um sorriso no rosto dela. Era pequeno, triste, mas estava lá. Ajudá-la a entrar na canoa foi difícil. Ela pesava mais do que eu esperava, e a cauda escorregadia não ajudava. Finalmente consegui acomodá-la no fundo da canoa, com a cauda dobrada de lado e o tronco apoiado em sacos de rede que uso para transportar peixes. Joguei água do rio sobre ela constantemente. Percebi que sua pele ressecava rápido fora d'água. Para onde? Perguntei, ligando o motor.
Ela apontou o rio acima. Siga pela margem esquerda. Quando vir 3 pedras brancas, vire para o igarapé. Comecei a navegar. A noite continuava escura, sem lua, e eu dependia completamente da lanterna amarrada na proa e do instinto de anos pescando. Yara estava quieta, mas eu sentia seu olhar em mim. Depois de uns 15 minutos, ela falou: "Por que você está fazendo isso?" Pensei na pergunta. Por que mesmo? Por que arriscar tudo por uma criatura que, segundo as lendas, deveria ser minha inimiga? Não sei, respondi honestamente. Acho que não consigo ver alguém sofrendo e simplesmente ir embora, seja quem for. Mesmo sabendo o que sou? E o que você é. Perigosa, ela disse simplesmente. Vocês, humanos, têm razão em ter medo de nós. Você não parece muito perigosa agora. Ela riu, um som fraco que tinha algo de triste. Não, agora não. Mas quando estamos bem, quando estamos fortes, somos predadoras, Rafael. Assim como a onça, assim como a sucuri. Fazemos parte da cadeia. E nossa presa, às vezes, são homens. Engoli seco. Vocês matam pessoas? Já matamos. No passado, quando havia mais de nós e menos de vocês. Agora. Ela pausou, olhando para o céu escuro. Agora somos nós que estamos morrendo. As águas estão sujas, os peixes estão acabando. E os homens nos caçam. Caçam? Acham que nossas escamas trazem sorte, que nossa carne tem propriedades mágicas. Já perdi 2 irmãs para pescadores que as capturaram. Nunca as vi novamente. Senti um peso no estômago. Sempre soube que o homem era capaz de destruir. Mas havia algo particularmente horrível em pensar que criaturas mágicas, seres que deviam ser protegidos, estavam sendo caçados até a extinção. As 3 pedras, Yara disse de repente, apontando. Vi as formações rochosas refletindo a luz da lanterna. Virei para o igarapé, um canal estreito de água que penetrava na floresta. As árvores fechavam sobre nossas cabeças como um túnel verde e negro. A água aqui era mais calma, quase parada, e absurdamente profunda. Quando joguei a luz para baixo, não consegui ver o fundo. Quanto mais? Perguntei. Logo ali, você vai sentir. E eu senti. A água mudou. Ficou mais fria, mais viva. Havia uma corrente suave, circular, como se o igarapé inteiro estivesse respirando. E então chegamos a uma abertura. Um poço natural cercado por paredes de pedra cobertas de musgo e plantas luminescentes que eu nunca tinha visto antes. A água aqui brilhava levemente, uma fosforescência azul esverdeada que iluminava tudo com uma luz fantasmagórica. O poço sagrado, Yara murmurou, e havia reverência em sua voz. Parei a canoa na borda. O que você precisa fazer? Mergulhar. Ficar no fundo. A água aqui tem propriedades especiais. Ela vai me curar. Ela me olhou, e pela primeira vez vi gratidão genuína naqueles olhos verdes. Obrigada, Rafael. Você salvou minha vida. De nada, eu disse, e era verdade. Apesar do medo, apesar da insanidade de tudo aquilo, eu não me arrependia. Ajudei-a a se mover para a beira da canoa. Ela estava mais forte agora, como se a proximidade da água sagrada já estivesse fazendo efeito. Quando estava prestes a mergulhar, ela parou e olhou para mim. Você precisa esquecer este lugar, ela disse. Precisa esquecer de mim. Se outros humanos descobrirem sobre o poço, sobre nós, somos poucas demais para sobreviver. Eu não vou contar a ninguém, prometi. Você vai querer provar que não está louco, que realmente viu uma de nós, mas por favor. Ela tocou minha mão, e a pele dela estava quente, pulsante. Mantenha o segredo, pelo menos até que não reste mais nenhuma de nós. Então, não importará mais. Antes que eu pudesse responder, ela deslizou para a água. Foi como ver poesia líquida. A cauda, que parecia tão machucada e ferida momentos antes, ganhou vida, impulsionando-a para baixo com graça hipnotizante. Por um momento, pude vê-la mergulhando na luz azul esverdeada, uma silhueta de beleza impossível descendo para as profundezas. E então ela desapareceu. Fiquei ali por um tempo, talvez 10 minutos, olhando a água brilhante. Parte de mim esperava que ela voltasse, que dissesse mais alguma coisa. Mas o poço permaneceu em silêncio, apenas o brilho suave e a corrente circular. Finalmente, liguei o motor e comecei a voltar. A viagem de volta foi um borrão.
Minha mente estava acelerada, processando tudo o que tinha acontecido. Tinha realmente visto uma Yara? Tinha realmente conversado com ela? Tocado nela? Salvado sua vida? Ou estava tendo algum tipo de alucinação causada por cansaço extremo? Mas minhas mãos ainda tinham sangue dela. Quando passei a lanterna, pude ver. Não era vermelho normal. Tinha um tom levemente iridescente, como óleo na água. Isso era real. Cheguei em casa quando o sol começava a nascer. Mariana estava acordada, obviamente preocupada. Ela começou a me repreender por ficar fora a noite toda sem avisar, mas parou quando viu minha cara. O que aconteceu? Ela perguntou, a raiva dando lugar à preocupação. Nada. Eu menti. Fiquei preso em um banco de areia. Demorei para me soltar. Ela não acreditou. Eu podia ver. Mas também não pressionou. Mariana me conhecia bem o suficiente para saber quando eu precisava de espaço. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Pescava de dia, voltava no fim da tarde, jantava com Mariana, assistia televisão. Tudo normal. Mas não era normal. Eu tinha visto algo que mudou fundamentalmente como eu enxergava o mundo. As lendas eram reais. As histórias do meu avô não eram superstição. Havia magia no rio, magia verdadeira, tangível, sangrenta. E essa magia estava morrendo. Comecei a prestar mais atenção nos pescadores que usavam métodos ilegais, nos barcos que despejavam óleo, nas empresas que desmatavam as margens. Tudo isso eu sempre tinha visto, mas agora via com olhos diferentes. Não estava destruindo apenas peixes e árvores, estava destruindo um mundo inteiro que eu mal compreendia. 2 meses se passaram. Eu não voltei ao poço sagrado. Mantive minha promessa, mas pensava nele todos os dias. Pensava em Yara. Me perguntava se ela tinha se curado, se ainda estava viva. Foi numa sexta-feira de outubro que aconteceu a segunda vez. Eu estava pescando em um trecho diferente do rio, mais perto da cidade, quando ouvi vozes altas, risadas ásperas de homens bêbados. Aproximei-me devagar e vi 3 pescadores, Toninho, Zé Carlos e outro que não conhecia, ao redor de algo na margem. Meu coração afundou antes mesmo de ver o que era. Aproximei-me mais e vi. Eles tinham capturado uma Yara. Não era Yara. Esta era mais jovem, menor, com escamas mais claras, quase prateadas. Estava em uma rede no chão, ferida, sangrando, os olhos arregalados de terror. Eles estavam tirando fotos com celulares, rindo, discutindo quanto dinheiro poderiam ganhar. Deve valer uma fortuna, Toninho estava dizendo. Conheço um cara em Manaus que paga bem por essas coisas. Escamas, órgãos, tudo. Vamos matar ela aqui mesmo? Zé Carlos perguntou, puxando uma faca. Eu não pensei. Simplesmente agi. Soltem ela. Minha voz saiu mais alta, mais firme do que eu esperava. Os 3 homens se viraram, surpresos. Rafael? Toninho franziu a testa. Que você está fazendo aqui? Soltem ela. Repeti, aproximando-me. Agora. Tá louco? Sabe quanto vale uma dessas? Zé Carlos riu. Vai embora, velho. Não é da sua conta. É da minha conta, sim. Isso é errado e vocês sabem. Errado. É um monstro, Rafael. Um bicho. Toninho cuspiu no chão. Essas coisas afogam gente. Matam. Tá defendendo o monstro agora? Olhei para a criatura na rede. Ela não parecia um monstro. Parecia aterrorizada. Parecia uma criança ferida e sozinha. E então ela me olhou. Aqueles olhos dourados se fixaram nos meus. E eu pude sentir o medo. Pude sentir a súplica silenciosa. Não é um monstro, eu disse. É um ser vivo. E vocês vão soltá-la. Ou o quê? O terceiro homem que eu não conhecia deu um passo à frente. Era grande. Talvez 2 metros de altura. Músculos evidentes. Vai nos obrigar? Peguei minha faca. Não era grande, mas era afiada e eu sabia usar. Se for preciso. Houve um momento de tensão. Os 3 homens me encararam, pesando as opções. Éramos 4 homens adultos em um lugar isolado, longe de testemunhas. Qualquer coisa poderia acontecer ali. Foi Toninho quem piscou primeiro. Deixa pra lá, ele murmurou. Não vale a briga. Tem outros por aí. Toninho, que porra! Zé Carlos começou. Eu disse deixa pra lá. Toninho cortou, já virando as costas. Vamos. O homem grande me olhou por mais um momento. Então cuspiu no chão perto dos meus pés
e seguiu os outros. Em 1 minuto, eles tinham ido embora. O barulho do motor dele se afastando rio abaixo. Fiquei sozinho com a Yara. Aproximei-me devagar. Ela estava em posição defensiva, a cauda dobrada, pronta para atacar se necessário. Os olhos dourados me acompanhavam com desconfiança. Não vou te machucar, eu disse suavemente, abaixando a faca. Vou tirar você da rede, ok? Ela não respondeu, mas também não atacou quando comecei a cortar o nylon. Assim como com Yara, levou tempo e cuidado. Esta Yara era mais nova. Eu estimava que tivesse a aparência de uma adolescente humana, talvez 15 ou 16 anos. Os ferimentos eram menos graves, mas ainda assim sangrava em vários pontos. Quando finalmente a libertei, ela se afastou rápido, arrastando-se para a água, parou na margem e me olhou. Por quê? Sua voz era mais aguda que a de Yara, mais jovem. Por que me ajudou? Porque era a coisa certa a fazer. Você não tem medo de mim? Deveria ter? Ela estudou meu rosto por um longo momento. Você já conheceu uma de nós antes. Consigo sentir. A essência dela ainda está em você. Yara, eu disse. Salvei ela também há 2 meses. Os olhos dela se arregalaram. Você é o pescador. Ela falou de você. Disse que havia um humano diferente, um que tinha bondade. Oi, ela se moveu mais perto, a desconfiança dando lugar à curiosidade. Meu nome é Naira. Yara é minha prima. Ela está bem? Está, graças a você. Naira sorriu, e era um sorriso luminoso, cheio de juventude. Ela disse que você guardaria nosso segredo, que você era confiável. Estou tentando. Aqueles homens vão voltar, vão caçar outras. Sua expressão escureceu. Somos apenas 5 agora neste trecho do rio. Antes éramos 20. Eles estão nos matando. 5. Apenas 5. De 20. Em quanto tempo? Perguntei. 10 anos, ela respondeu. A cada ano perdemos mais, algumas para caçadores, outras simplesmente desaparecem. A água está ficando tóxica em alguns lugares. Não conseguimos viver lá. O que posso fazer? Perguntei. E percebi que realmente queria ajudar. Como posso proteger vocês? Naira me olhou com uma expressão estranha. Você realmente quer nos ajudar? Mesmo sabendo o que somos? Sim. Ela pensou por um momento. Há um lugar, mais rio acima, um lago profundo, cercado por floresta densa. Se conseguíssemos chegar lá, estaríamos seguras. Mas é longe, e algumas de nós estão velhas, fracas. Não conseguiriam fazer a jornada sozinha. Eu poderia levá-las, na canoa. Seria perigoso para você. Se outros humanos descobrissem, não vão descobrir. Vou fazer à noite, em segredo. Naira sorriu novamente, aquele sorriso jovem e esperançoso. Yara tinha razão sobre você. Você é diferente. Ela se virou para mergulhar, mas parou. Amanhã à noite, volte aqui ao pôr do sol. Eu trarei as outras. E então ela mergulhou, desaparecendo nas águas escuras do rio. Passei o dia seguinte em um estado de nervos. Mariana percebeu que algo estava acontecendo. Eu estava distraído, ansioso, verificando o relógio a cada 5 minutos. Rafael, o que está acontecendo? Ela finalmente perguntou durante o jantar. Olhei para minha esposa, 20 anos casados. Ela merecia saber a verdade. Mas a verdade era tão impossível, tão absurda, que como eu poderia explicar? Estou ajudando alguém, eu disse lentamente. Alguém em perigo. Que tipo de perigo? O pior tipo. O tipo que vem de pessoas que deveriam saber que é errado, mas fazem mesmo assim. Mariana me estudou. Isso é perigoso? Pode ser. Você precisa fazer isso? Pensei na pergunta. Eu precisava? Não. Eu poderia simplesmente ignorar, voltar à minha vida normal, pescar e vender e viver. Mas então 5 criaturas mágicas morreriam, e com elas, um pedaço do mundo que nunca poderia ser recuperado. Sim, eu disse. Preciso. Ela assentiu lentamente. Então seja cuidadoso e volte para mim. Sempre volto. Saí ao pôr do sol. O céu estava tingido de vermelho e laranja, cores que se refletiam na água como sangue e fogo. Naveguei até o ponto onde havia libertado Naira e esperei. Elas surgiram ao anoitecer. 5 Yaras, cada uma diferente. Naira era a mais jovem. Havia uma de escamas azul profundo que parecia ter a idade de Yara. Uma mais velha,
com cabelos grisalhos e olhos cansados, e duas outras, intermediárias, uma com escamas verdes e outra com escamas que pareciam mudar de cor conforme a luz. E Yara. Ela estava lá. Rafael, ela disse, e havia emoção em sua voz. Naira me disse o que você fez, o que está disposto a fazer. Vocês precisam de ajuda. Eu disse simplesmente. E eu posso ajudar. Pode nos custar a vida, a Yara mais velha disse, sua voz grave e cheia de sabedoria. Se formos descobertos, os humanos virão. Não apenas caçadores, mas muitos. E você será considerado traidor da sua própria espécie. Então não seremos descobertos. Ajudá-las a entrar na canoa foi um trabalho delicado. 5 iaras pesavam muito, facilmente mais de 400 quilos juntas. A canoa ficou perigosamente baixa na água, com apenas alguns centímetros de borda livre. Qualquer onda maior e afundaríamos. Naveguei devagar, muito devagar. Rio acima. As iaras ficaram quietas, apenas os olhos brilhando no escuro como lanternas vivas. A mais velha, que me disseram se chamar Maiara, me deu direções, para o norte, depois oeste, entrando em um tributário que eu nunca tinha explorado. A viagem levou 3 horas. 3 horas de tensão constante, de ouvir cada ruído, de ter certeza que não estávamos sendo seguidos. Passamos por 2 outros barcos de pesca, mas era noite e eles não olharam 2 vezes para nós. Finalmente, chegamos. O lago era perfeito, redondo, profundo, cercado por floresta virgem tão densa que era praticamente impenetrável. A água era cristalina, e mesmo no escuro eu podia ver metros abaixo da superfície. Havia peixes, muitos peixes, nadando em cardumes prateados. É aqui, Maiara disse, sua voz cheia de alívio. Este lugar não foi tocado por humanos em séculos. É sagrado. Oi, uma por uma, as iaras deslizaram para a água. Foi como assistir ao nascimento da beleza. Cada mergulho era gracioso, perfeito, deixando apenas ondas circulares na superfície espelhada. Yara foi a última. Antes de mergulhar, ela se virou para mim. Você nos deu um futuro, ela disse. Quando minha espécie for apenas memória, Rafael, você será lembrado. Será lembrado pelas águas, pelas árvores, pela própria terra. Você será uma lenda. Eu não quero ser uma lenda, só quero que vocês vivam. Ela sorriu. Um sorriso triste e bonito. Viveremos. Por quanto tempo não sei. Mas viveremos. E isso por si só, já é um milagre. Yara, eu disse antes que ela mergulhasse. Posso vir visitar? Às vezes? Ela considerou. Uma vez por lua, não mais. Se outros humanos perceberem um padrão, virão investigar. Mas sim, uma vez por lua, você pode vir. Traga notícias do rio. Nos conte o que está acontecendo lá fora, para que possamos nos preparar. Farei isso. Oi? E então ela mergulhou, a cauda criando um pequeno redemoinho antes de desaparecer nas profundezas escuras. Fiquei ali por mais alguns minutos, olhando a água calma, sentindo o peso do que tinha feito. Tinha mudado o destino de 5 criaturas mágicas. Tinha desafiado minha própria espécie para proteger algo que a maioria das pessoas achava que nem existia. E não me arrependi nem por um segundo. A viagem de volta foi tranquila. Cheguei em casa pouco antes do amanhecer. Mariana estava acordada, esperando na varanda com uma xícara de café. Conseguiu? Ela perguntou simplesmente. Consegui. Ela assentiu, não pedindo detalhes, não fazendo perguntas. Apenas me abraçou, forte e silencioso, e aquilo foi suficiente. Os meses seguintes foram estranhos. Continuei pescando, continuei vivendo minha vida normal. Mas agora carregava um segredo que pesava como chumbo. Via outros pescadores, via turistas, via pessoas que passavam pelo rio todos os dias sem fazer ideia do que realmente existia nas profundezas. E eu não podia contar. Não podia compartilhar. Tinha prometido. Uma vez por lua, como acordado, eu visitava o lago, sempre à noite, sempre sozinho, sempre cuidadoso para não ser seguido. As iaras me recebiam como a um velho amigo. Conversávamos sobre o rio, sobre as mudanças que eu observava, sobre os perigos que se aproximavam. Naira tinha um fascínio particular por histórias humanas. Ela me fazia contar sobre a cidade, sobre carros, sobre televisão, sobre aviões. Para ela, nosso mundo era tão mágico quanto o dela era para mim. Maiara, a mais velha, me ensinava sobre o rio,
sobre correntes secretas, sobre lugares onde os peixes se reproduziam, sobre como ler os sinais da água para prever tempestades, conhecimento que seu povo acumulara durante séculos, conhecimento que estava morrendo com elas. E Yara? Yara se tornou minha amiga, uma amizade improvável entre um pescador de 42 anos e uma criatura mágica de idade desconhecida. Conversávamos sobre tudo, sobre vida, morte, propósito, sobre o que significa existir em um mundo que está mudando rápido demais. Sabe por que nossa espécie está morrendo, Rafael? Ela me perguntou uma noite, 3 meses depois que as tinha trazido para o lago. Não é apenas a caça, não é apenas a poluição, é a perda de encantamento. O mundo está ficando muito prático, muito lógico. Não há espaço para magia quando tudo precisa ser explicado, medido, provado. Mas vocês são reais, eu argumentei. Eu as toquei, conversei com vocês. Isso é prova para você. Mas quantos acreditariam se você contasse? Quantos não diriam que você está louco, que está mentindo, que foi truque de luz ou alucinação? Ela olhou para as estrelas refletidas na água. O mundo decidiu que não quer mais mistério. E sem mistério, sem crença, nós simplesmente desaparecemos. As palavras dela me assombraram por dias. Foi no 8º mês que as coisas começaram a complicar. Eu estava pescando em meu trecho habitual quando Toninho apareceu. Ele ancorou o barco perto do meu. A expressão séria. Rafael, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre onde você vai toda lua nova, sozinho, sempre na mesma direção. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Não sei do que está falando. Sei que você salvou aquela Yara. E sei que você está escondendo algo. Ele se aproximou. Olha, não sou teu inimigo. Mas tem gente perguntando. Tem gente que percebeu o padrão. E essas pessoas não são tão compreensivas quanto eu. Quem está perguntando? Caçadores de Manaus. Eles ouviram rumores de que tem Iaras nesta região. Estão oferecendo dinheiro por informação. Toninho pausou. Muito dinheiro, Rafael. Dinheiro que gente como nós nunca viu. E você vai contar? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Parte de mim diz que é só um bicho, que o dinheiro resolveria meus problemas. Mas a forma como você as protege, a forma como arriscou tudo, isso significa algo, não significa? Significa que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Fácil dizer quando você não está devendo 3 meses de aluguel. Ele tinha razão. Eu tinha Mariana. Tinha uma casa própria. Tinha estabilidade. Toninho tinha 3 filhos e uma esposa doente. Quem era eu para julgá-lo por considerar o dinheiro? Quanto eles estão oferecendo? Perguntei. 10.000 por Iara viva, 5.000 por escamas, 50.000 reais por 5 Iaras. Era uma fortuna. Vida mudadora para alguém como Toninho. Peguei minha carteira. Tinha 3.000 reais. Economias de 2 meses. Entreguei tudo a ele. É tudo que tenho agora. Mas posso conseguir mais. 7.000 até o fim do mês. Toninho olhou para o dinheiro, depois para mim. Você está me pagando para não contar? Estou pagando pela sua família, para que você não precise fazer algo de que vai se arrepender. Ele pegou o dinheiro lentamente, os olhos marejados. Por que você se importa tanto com elas? Porque se deixarmos elas morrerem, perdemos mais do que apenas 5 criaturas. Perdemos prova de que o mundo ainda tem magia. E um mundo sem magia não é um mundo em que eu quero viver. Toninho guardou o dinheiro. Vou dar 1 mês. 1 mês para você tirar elas daqui, levar para algum lugar mais seguro. Depois disso, não posso prometer nada. Obrigado. Ele assentiu e foi embora. Naquela noite, fui até o lago fora do horário. As Iaras surgiram preocupadas. Eu nunca tinha quebrado o padrão antes. Precisamos conversar, eu disse. Vocês não estão mais seguras aqui. Contei sobre Toninho, sobre os caçadores, sobre o dinheiro. Maiara ouviu em silêncio, a expressão grave. Sempre soubemos que este dia chegaria, ela disse finalmente. 1 mês é tempo suficiente. Suficiente para quê? Para irmos para o verdadeiro santuário. Um lugar tão profundo, tão escondido, que nenhum humano jamais chegou lá. Ela olhou para as outras. Mas é uma jornada perigosa. 3 dias rio acima, depois 2 dias por cavernas subterrâneas. Algumas de nós podem não sobreviver. Então deixem eu ajudar. Posso levá-las de canoa novamente.
Não, Yara interrompeu gentilmente. Desta vez, precisamos ir sozinhas. O caminho não é navegável por barcos humanos. E você já arriscou demais. Mas, Rafael, ela segurou minha mão, a pele quente e úmida. Você nos deu 8 meses, 8 meses de paz, de segurança, de vida. Isso é mais do que poderíamos esperar. Agora, precisamos seguir nosso próprio caminho. Sabia que ela estava certa, mas doía. Doía pensar que nunca mais as veria, que aquelas conversas sob as estrelas tinham chegado ao fim. Quando vocês vão? Amanhã ao pôr do sol. Precisamos viajar de noite. Então posso estar aqui? Para me despedir? Maiara sorriu. A primeira vez que eu a via sorrir. Seria uma honra. Passei o dia seguinte em um torpor. Mariana percebeu, mas respeitou meu silêncio. Quando o sol começou a se pôr, ela me abraçou forte. Você é um bom homem, Rafael, ela disse. Não importa o que esteja fazendo, sei que é a coisa certa. Como você sabe? Porque eu te conheço. E porque em 20 anos, nunca vi você mais vivo do que nos últimos meses. Cheguei ao lago quando as últimas luzes do dia pintavam a água de dourado. As 5 iaras já estavam na superfície, esperando. Naira foi a primeira a falar. Vou sentir sua falta, Rafael. Suas histórias sobre o mundo humano. Você me fez sonhar com coisas que nunca poderei ver. Quem sabe um dia, eu disse, embora ambos soubéssemos que era mentira. A Yara de escamas verdes, que eu descobri se chamar Inara, me deu um presente. Uma escama, do tamanho da minha palma, que brilhava com todas as cores do arco-íris. Para lembrar, ela disse, para que você nunca esqueça que a magia foi real. Maiara me abençoou. Não sei explicar de outra forma. Ela tocou minha testa e cantou algo em uma língua que eu não conhecia. E senti calor se espalhando pelo meu corpo, uma sensação de paz profunda. Você viverá uma longa vida, ela disse, e morrerá em paz, rodeado de amor. Esta é minha bênção, pescador bondoso. As outras duas, Amara e Kailane, me agradeceram silenciosamente, seus olhos dizendo o que palavras não podiam. E então foi a vez de Yara. Salvou minha vida naquela noite, ela disse, sua voz quebrando levemente, quando estava presa na rede, sangrando, morrendo. Achei que tinha chegado meu fim, mas então você apareceu. Um humano que escolheu compaixão ao invés de medo. Você me mostrou que sua espécie ainda tem esperança. E você me mostrou que o mundo é mais mágico do que eu jamais imaginei. Ela sorriu. Lágrimas, lágrimas reais, escorrendo pelo rosto. Não nos esqueça, Rafael. Quando formos apenas lendas, apenas histórias que avós contam para netos, lembre-se que fomos reais, que vivemos, amamos, sonhamos, que fomos mais do que monstros dos contos. Nunca vou esquecer. Prometo. Uma por uma, elas mergulharam. Primeiro Naira, depois Inara, Amara, Kailane. Maiara foi a penúltima, me dando um último aceno antes de desaparecer nas profundezas. Yara ficou por último. Ela olhou para mim por um longo momento, depois sussurrou. Nas noites de lua nova, quando o rio estiver calmo, ouça. Às vezes, quando o vento está certo, você pode nos ouvir cantar. E saberá que ainda estamos vivas, ainda existindo em algum lugar secreto do mundo. E então, ela mergulhou. Fiquei ali até a noite cair completamente, olhando a água escura, esperando, não sei o quê, um sinal talvez, uma última aparição. Mas o lago permaneceu em silêncio. Finalmente, liguei o motor e comecei a viagem de volta. Nos meses que se seguiram, os caçadores vieram, procuraram por todo o rio, ofereceram recompensas, interrogaram pescadores, mas não encontraram nada. As iaras tinham desaparecido como fumaça, deixando apenas rumores e histórias contraditórias. Toninho manteve sua palavra. Não contou nada. Com o dinheiro que dei a ele, conseguiu pagar as dívidas e ainda tratou a esposa. Nunca mais falamos sobre aquela conversa, mas havia um entendimento silencioso entre nós. Continuei pescando. A vida voltou ao normal. Mas não era realmente normal, porque eu sabia. Sabia o que existia nas profundezas. Sabia o que o mundo tinha perdido sem nem perceber. 5 anos se passaram. Eu estava pescando numa noite de lua nova quando ouvi, fraco, distante, carregado pelo vento, um canto. Não era humano, não era animal.
Era algo entre os dois, algo indescritivelmente belo. Vinha de rio acima, da direção das cavernas profundas onde eu nunca poderia chegar. E eu soube. Elas estavam vivas. Sorri. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu percebesse. Elas estavam vivas. Em algum lugar secreto, em algum santuário escondido, as últimas Iaras ainda existiam. Ainda cantavam, ainda sonhavam. A magia não tinha morrido completamente. Hoje, tenho 63 anos. Ainda pesco, embora mais devagar. Embora meu corpo não seja mais o que era. Mariana está ao meu lado, mais grisalha, mas ainda bela, ainda me apoiando mesmo sem entender completamente. Minha história termina aqui. Mas a história delas continua. Em algum lugar nas profundezas da Amazônia, em cavernas que não aparecem em mapas, águas que não conhecem o toque humano, elas vivem. Talvez tenham filhos agora. Talvez tenham encontrado outras Iaras de outros rios. Talvez a espécie ainda tenha uma chance. Não sei. E essa é a beleza. O mistério permanece. Guardo a escama de Inara em uma caixa especial. Às vezes a pego e olho, vendo as cores mudarem sob a luz, lembrando daquela noite quando 5 criaturas impossíveis confiaram em mim o suficiente para deixar que as salvasse. As pessoas perguntam, às vezes, se eu acredito nas lendas do rio. Acredito em Iaras? Acredito em magia? Eu sorrio e digo que sim. Acredito. Mas que a verdadeira magia não está em criaturas fantásticas ou poderes sobrenaturais. Está nas escolhas que fazemos, na compaixão que mostramos, na coragem de proteger o que é frágil e belo, mesmo quando o mundo diz para não nos importarmos. Porque eu encontrei uma Iara ferida em uma noite sem lua, e ao invés de fugir, escolhi ajudar. E essa escolha mudou tudo, não só para elas, mas para mim. Transformou-me de um simples pescador em guardião de um segredo, em testemunha de magia, em prova viva de que o mundo ainda guarda mistérios, ainda esconde maravilhas nas suas dobras mais profundas, e em noites de lua nova, quando o rio está calmo e o vento sopra da direção certa, ainda ouço aquele canto distante, inconfundível, impossível. E sei que tomei a decisão certa, porque algumas coisas são mais importantes do que medo. Algumas coisas valem o risco, e a magia, a verdadeira magia, é sempre digna de ser protegida, mesmo que custe tudo, especialmente se custar tudo.